Amém. A paz do Senhor a você que nos assiste. Glória a Deus pela tua vida. Eu sou o pastor Pereira, da Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. Estamos aqui na Avenida Rainer Shop, 7617, no Jardim Marilu. E para nós é um prazer tê-lo conosco. Se você quiser contribuir com essa obra, é só fazer um Pix. Para o e-mail, Pix é o e-mail da igreja, igreja.teatro@gmail.com. Ok? Você é muito bem-vindo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo número 3. Ezequiel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Vou usar aqui o celular, tá vendo? Ezequiel, capítulo número 3. Vamos ler a partir do verso de número 16. Diz assim: vindo 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e na sua justiça, e nas suas justiças que praticar não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Eu vou ler o verso 20 novamente. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e nas suas justiças que praticar não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, verso 21. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer pelo privilégio de estar aqui neste altar e ser o porta-voz da tua palavra. Peço que o Senhor me guie, me dê sabedoria, me dê instrução, meu Pai, para que eu possa ser atalaia do Senhor nesta manhã, porque aqui está um povo que veio buscar, meu Deus da glória, sabedoria, direção e entendimento.
Então, meu Deus, que todos possam sair daqui abençoados e orientados a respeito da tua palavra, do teu querido. É o que eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Poder se sentar, avise os pecadores. Sexta-feira eu preguei aqui uma palavra e eu tinha 2 mensagens para que a igreja escolhesse. Eu deixei essa para trazer hoje, no domingo, porque é de suma importância, amada, a gente entender que nós temos responsabilidades. Nos dias que nós vivemos hoje, é uma correria por tantas coisas. As coisas acontecem muito rápido e as pessoas não querem perder tempo. E eu creio que o irmão, quando trouxe a palavra de oferta, você falou de Ageu, irmão? Foi de Ageu? Tem a ver com isso aqui, queridos. As pessoas correndo por si só, atrás das suas coisas, e por mais que as pessoas não aceitem, não concordem, entre aspas, nos dias de hoje, amados, eu tenho a impressão que as pessoas estão se esquivando daquilo que de fato é necessário, que é pregar o Evangelho, que é anunciar as boas novas, que é libertar o maior número, ou pelo menos avisar. Libertar não, porque não cabe a mim, não cabe a você libertar, mas cabe a cada um de nós avisar os pecadores e lembrar, como nós lemos aqui, lembrar o justo, o cristão, o que já entregou a vida para Jesus, da sua responsabilidade para com o reino de Deus. Porque o Senhor, amado, Ele nos chama, Ele nos convoca. A você que já entendeu o Evangelho, você que ouviu a palavra e resolveu entregar a sua vida para Jesus, então Ele começa agora a te dar responsabilidade. Você já foi alcançado, alguém pregou para você, você entendeu a palavra, você entendeu o sacrifício que Cristo fez na cruz, você já entendeu que o mundo está aguardando o grande dia, e que se o mundo continuar no seu pecado, vai para o inferno. O que o Senhor fez? Ele elaborou um plano para salvar o maior número de pessoas possíveis, e Ele já fez isso com você. Mas há outros que ainda precisam ouvir a verdade. Há outros
que estão se desviando do caminho e que precisam ser alertados quanto a isso. E nós, amados, precisamos assumir essa responsabilidade. Deixar um pouco o nosso eu de lado para fazer a vontade do Senhor. Porque todo o mais vai prevalecer. Aliás, não vai prevalecer. Tudo isso será destruído. Tudo que você conquistou materialmente falando vai ficar para trás. E é preciso ter essa consciência, queridos. Então você vê aqui nessa passagem o Senhor falando para Ezequiel: eu te coloquei como atalaia, como uma sentinela. As sentinelas, amado, elas eram colocadas em lugares estratégicos, em pontos altos, tipo numa torre, seja de um muro, seja de um morro, num ponto estratégico onde ele tivesse a visão ampla, para dar aviso quando o inimigo viesse se aproximar, chamar a atenção dos que estão do lado de dentro, né, de uma cidade rodeada por uma muralha. E os sentinelas eram colocados em muros para dar o grito de quando o inimigo viesse atacar, para se preparar, para estar preparado. Eu e você somos esse atalaia hoje. Você já foi alcançado e precisa alcançar outros. Precisa avisar outros. Então, o atalaia ele tinha esse dever de avisar quanto no momento das batalhas o inimigo, como avisar também os pecadores da sua desobediência, dos seus pecados. E nós precisamos assumir isso, quanto também daqueles que estão dentro, mas que estão quebrando a aliança que fizeram com Deus, se deixando levar pela ganância, dando ouvido mais à voz do inimigo. Aleluia. E eu e você precisamos ter essa responsabilidade, queridos. Não é só dizer eu estou bem e obrigado. Não, agora é o meu dever, é o teu dever de avisar os outros pecadores que o inimigo nos rodeia, que o inimigo está buscando a quem possa tragar. Isso tem sido repetido várias vezes aqui. Aleluia. Essa é a tua obrigação, essa é a minha obrigação. E você vê nessa palavra que o Senhor ele deixa bem claro ao profeta, ao atalaia, a sua obrigação.
pecador iria morrer no seu pecado, mas também o próprio profeta, que deixou de avisar, também sofreria as consequências. Assim é eu e você, irmãos. Se eu tenho a oportunidade de advertir, de chamar a atenção, de mostrar diante da palavra, não estou falando de julgar ninguém, eu estou falando da responsabilidade que nós temos como cristãos, que fomos alcançados, de também avisar os outros pecadores dos seus pecados, avisar quanto da desobediência dos mandamentos, avisar que Jesus veio dar vida e que só através de Jesus é que nós temos vida. Fora dele, a Bíblia diz: vós já estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Nós somos os Satanás de Deus hoje, queridos. Você é o Satanás de Deus hoje. E se você não tomar posse dessa advertência que está sendo lido, você também pode sofrer as consequências. Porque hoje as pessoas dizem assim: ah, pastor, ninguém quer ouvir, eu me importo comigo só. Queridos, a palavra de Deus é muito clara. Queria que você abrisse comigo a tua Bíblia, aqui em Ezequiel, no capítulo de número 33, a partir do verso de número 1. Olha só as consequências daquele que, bom, nós já vimos lá, né? Mas, olha só, vem a minha palavra do Senhor dizendo, verso 1: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Ele quer dizer, você ouviu a pregação, você ouviu a advertência, você ouviu a palavra do Senhor, mas não quis saber. Então, ele está dizendo aqui: o seu sangue, ele será sobre ele mesmo. A espada virá sobre ele mesmo. Por quê? Porque ele ouviu a palavra e não deu ouvido. Como eu preguei um tempo atrás, né? Ele ouviu os avisos, mas não deu ouvido. Verso 5: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier a abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia.
Então aqui ele está falando da responsabilidade que o atalaia, o pastor, o ide, aquele que foi ordenado, a responsabilidade de avisar os pecadores. Queridos, eu queria que você pensasse um pouquinho. Eu quero chamar a sua atenção. Onde você trabalha? Você já pregou o Evangelho? Você já avisou o pecador? Lá na escola onde você estuda, você tem avisado? Na oportunidade que Deus te dá, quando você está almoçando com um amigo, um colega de trabalho, um amigo, alguém, você fala da palavra de Deus? Você tem praticado o Mateus, aliás o Marcos, 16, 15, pregai o Evangelho a toda criatura, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Já está condenado. Jesus não veio condenar. Ele não veio apontar. Por que ele não veio fazer isso? Porque já está condenado. Mas ele veio buscar. Ele veio tirar, livrar da condenação do inferno. Mas ele primeiro te chamou. Ele escolheu você para que você seja um instrumento nas mãos dele para avisar os pecadores. Pastor, eu não vou fazer isso. O sangue daquela pessoa, Deus pode requerer de você. Porque essa pessoa pode ser uma escolhida do Senhor. Eu vejo, amado, que o compromisso com a obra, com a igreja, com o povo, o compromisso que nós temos com os pecadores, está ficando em segundo plano. Eu não sei, queridos. Eu não quero ser um instrumento de acusação aqui. Eu quero ser um instrumento de advertência. Porque os dias são maus. A ordem do Senhor não é para nós julgarmos, nem condenar ninguém, mas sim avisar dos pecados, das más condutas, que resultará em morte eterna. Irmãos, você tem que se despertar para isso. Você tem que se despertar para isso. Você vê, amado, que a palavra de Deus ela é tão clara a respeito da nossa responsabilidade para advertir, para não salvar, mas para pregar, avisar os desavisados. E a gente tem que fazer todo esforço para que isso aconteça. Se você avisou o pecador, ok. Se ele morrer no seu pecado, você livrou. Mas e se você não avisar? O pecador vai morrer, mas você também vai pagar o preço. E é preciso, amado, nós termos consciência
naquele dia, algumas pessoas vão querer se justificar, e o Senhor vai dizer: eu nem te conheço, eu te chamei com um propósito. Você não é mais bonito do que o Zé da esquina, você não é melhor do que a prostituta, do que o ladrão. Você pode ver como um malfeitor, mas eu vejo como um ser humano. Eu vejo como uma pessoa que precisa da salvação. É assim que Deus vê, amados. É assim que Deus enxerga. Eu sei que o Senhor, que é poderoso, soberano, um estralar de dedo, Ele poderia salvar a humanidade. Mas Ele mandou os seus atalaias, Ele mandou os seus profetas, Ele mandou os seus mensageiros. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você vá dizer: pastor, desculpe, a ocasião não era apropriada para falar da palavra. Ou talvez você diga: ah, pastor, eu fiquei com medo da reação da pessoa. Mas, queridos, o que vai dizer a palavra de Deus lá em Lucas? Vamos ver lá, Lucas, no capítulo de número 12, verso 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Aquele que depois de matar tem também poder para lançar no inferno. Ou seja, você prefere desobedecer a ordem do Senhor? Eu estou dizendo para você parar o seu serviço, parar o seu estudo, para ficar pregando da palavra como alguns ignorantes fazem. Mas no momento oportuno, que você possa, amado, livrar aquela alma que está cambaleando, que está indo para o inferno. Talvez seja a tua última oportunidade, ou a última oportunidade daquela pessoa. Jesus, aleluia. Provérbios, capítulo número 24. Olha o que diz: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Aleluia. É responsabilidade tua, é responsabilidade minha. Queridos, o que eu já passei aqui nessa igreja, fazendo a obra, que eu já passei de situações difíceis, e eu continuo perseverando com fé, fazendo o possível e o impossível para manter esta obra, para pregar, anunciar o Evangelho. Eu faço coisas que às vezes estão acima das minhas possibilidades, com o objetivo de ganhar almas para Cristo. Mas e você? Vai dizer que não tem tempo? Que não pode? Amados, às vezes a pessoa que está ao teu lado, que talvez nem frequenta esta igreja, mas está ao teu lado, que trabalha com você, que estuda com você, que anda com você, que se aproximou de você, ela está precisando de um abraço, ela está precisando de uma palavra de incentivo, ela precisa saber que se ela não aceitar a Cristo, ela vai morrer, ela vai para o inferno.
ganhar dinheiro, fama. Lamentavelmente é assim. Queria encontrar outra palavra para falar, mas eu não encontro. Verso 12: se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Eu não sabia, não era comigo. Você acha que Deus não vai saber? Porque eu tenho certeza, querido, que numa situação qualquer, o Espírito Santo de Deus, ele te dá uma chacoalhada, fala, avisa, é a oportunidade, ora por essa pessoa, chama ela para você. Mas às vezes as pessoas dizem, eu não sei, eu não estou sabendo. Aleluia. Se disseres não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a sua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Talvez você tenha dito, pastor, está lá, Ezequiel, o Velho Testamento. Mas um dia nós daremos conta, tanto das boas, quanto das más obras praticadas aqui. Meu Deus amado, eu quero que você estremeça. Eu quero que você saia daqui chorando, gemendo. Eu quero que você saia daqui dizendo, eu preciso falar da palavra para aquele homem que está no hospital, o meu amigo que está nas drogas, eu preciso alertar o pecador. Eu preciso alertar o meu filho, meu irmão, meu filho, o meu avô que está nas últimas. Preciso que você saia daqui assim. O culto não é para você sair sorrindo, alegre, feliz da vida. O culto é para você sair chorando, gemendo, levando as marcas de Cristo que sofreu para salvar a tua vida. Não pagará ele segundo as suas obras, seja as boas ou más. A Bíblia diz isso, amado, que todo aquele que planta colhe, que aquilo que o homem semear é o que ele vai colher também. Irmãos, faça isso. Deixa eu ver uma coisa aqui que me vem na cabeça. O tempo está passando, irmão. Irmão, o tempo está passando. Os dias são maus. Não estava aqui no meu rascunho, mas eu quero acrescentar agora, porque veio na minha mente. Eclesiastes capítulo 12, que está falando do tempo que está passando, chegando a velhice. E no verso número 6 ele diz: antes que se rompa o fio de prata, antes que acabe a tua vida, antes que aquele que te sustenta não te sustente mais,
Antes que aquele que te deu a oportunidade e você não fez, cruze os braços. Então ele vai dizer: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. O que é o copo de ouro? Nossa vida, nosso corpo. E se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, porque você é pó, irmão. Aleluia. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. A vida, ele está dizendo, é vaidade, diz o pregador. É o tempo que eu estou passando aqui na terra para me aprimorar, para fazer a vontade do Senhor, para pregar o Evangelho, para dar testemunho do Deus que eu sigo, do Deus que eu creio, para ser luz no mundo. E no verso de número 13, ele vai dizer: de tudo que te tem ouvido, a suma é, o final é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens, é o meu e seu. Porque Deus há de trazer a juízo, e é aqui que começa o choro, a lágrima. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Deus há de julgar. Trazer a juízo é julgar todas as obras, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. E aí eu estremeço, amado, porque eu fico me perguntando: Senhor, será que ainda vai dar tempo de eu fazer mais alguma coisa? Será que ainda vai dar tempo de eu ver todos os lugares ocupados? Senhor, será que eu ainda vou ver o meu sonho concretizado, a minha visão concretizada, quando eu vim para este lugar, uma multidão descendo? Amado, eu nunca vou esquecer disso. Uma multidão descendo por essa via principal e entrando nessa igreja. Uma multidão. Eu fico pensando: meu Deus, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Meu Deus, eu já estou com uma certa idade. Será que eu já fiz tudo que o Senhor me ordenou? Será? Amados, lá em Hebreus, no capítulo de número 11, vou abrir lá, só para você lembrar, que fala dos grandes homens que entregaram a vida. Esses dias eu estava vendo um documentário com a Rose, de mulheres, amados, que entregaram a vida, que preferiram ver os filhos morrer do que negar o nome de Jesus. Homens, para não negar o nome de Jesus, foram feitos tochas humanas. Homens que, para manter o Evangelho, foram jogados em masmorras, em prisões, para viver como ratos do esgoto. Homens que preferiram colocar a cabeça num cepo para ser decepado
instruir a Timóteo. Verso 2: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ele está dizendo, quando você tiver condição, pregue. Quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com a Bíblia. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, e hoje nós estamos vivendo tempos assim. Mas não fala da palavra de Deus, não. Esses dias eu fui ver, estava vendo no YouTube, uma mulher quase nua, né? Provavelmente num baile gay, rasgando a Bíblia. Rasgando. Fazendo um show. Coitada dessa vida. Mas estava fazendo um show. Ela e outros. Como se o rasgar esse papel tivesse algum valor. Não. Mas o princípio. Uma demonstração, amado, de desafeto, de temor, de falta de temor. Ela estava declarando publicamente: eu não aceito esse evangelho, eu não aceito a Deus. Agora é fácil julgar ela, mas quem a avisou? Que conceito ela tem da Bíblia? Se talvez você já esteve perto dessa pessoa e não avisou, ela vai morrer no seu pecado, mas o que não avisou também. Aleluia. E aí ele diz, né? Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Faça o seu trabalho. Faça. Você é o evangelista que vai levar o evangelho a toda criatura. Cercar-se-ão, olha o que a Bíblia está dizendo: cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. E nós estamos vendo aí a ganância pelo dinheiro, a enganação do povo, levando o povo a pôr a fé em coisas materiais. Ah, pastor, está vendo a multidão que vai lá atrás dessas pessoas? Mas você avisou? Ou você só deu de ombro? Porque é fácil a gente falar. Então, uma coisa é acharmos que uma pessoa está cometendo pecado sem ter certeza. A outra é ter certeza e não admitir. Não dizer para ela: olha, se você continuar nesse pecado, você vai para o inferno. O direito de salvação, querido, é para todos. Porém está claro
que os que praticam as obras da carne, conforme nós vemos lá em Gálatas, e não entrarão no reino dos céus aqueles que praticam as obras da carne. A lista, amado, das obras, das más obras, ela é muito grande. E não terão direito à árvore da vida os que praticam tais coisas. Eu queria ler Apocalipse, capítulo de número 22. Verso de número 15. Vai dizer assim: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Ficarão de fora, igreja. Apocalipse 20, já estamos aqui pertinho mesmo. Verso de número 11. Diz assim: eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu para os seus mortos o que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você se preocupa com isso? Essa é a pergunta que não quer calar, né, amados? Então, ainda aqui no capítulo 21, verso de número 8, vai dizer: quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A responsabilidade é grande, amados. A responsabilidade é grande entre eu e você. Pessoas infiéis, pessoas que ouvem a palavra, como nós vimos lá em Ezequiel, os salvos que se desviaram. Por que se desviaram? Olha só, queridos, quanto, porém, aos covardes. O que é o covarde? O covarde é que se acovardou, que sabia o que tinha que fazer e não fez, que por algum motivo se acovardou. Ele não está falando, amado, de briga, de luta, de enfrentar, não. Ele está falando de se acovardar a respeito do anúncio do Evangelho. Porque as pessoas dizem: pastor, Deus sabe que eu não fui chamado para isso. Como Deus sabe? Será que você não foi chamado para isso, igreja? Quanto aos covardes aqui, quem são eles então? Igreja, quem são os covardes então? Não está listado os nomes. Então, isso está falando comigo, está falando com você. Sim ou não, igreja? A igreja pode dar um amém? Amém! Glória a Deus! Amém. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor?
Aleluia. Só para acordar, né? Então lá, 1 Coríntios 1 vai falar: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, não herdarão o reino dos céus. Lá em João, capítulo 9, verso 4, vai dizer assim: Jesus falando, é necessário que façamos as obras enquanto é dia, porque a noite está chegando em que não se poderão fazer mais nada. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele foi questionado pelos discípulos. Mas o Senhor curou o cego, o Senhor curou o cego. Quem pecou? Porque isso aí é pecado. E o Senhor pecou, o Senhor curou o pecador. Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus diz: não, nem ele, nem os pais. E aí ele dá essa explicação: eu estou fazendo a obra enquanto eu estou aqui. Eu estou fazendo a obra enquanto me é permitido. Eu estou fazendo a obra enquanto eu estou vivo. Eu estou fazendo a obra que eu tenho que fazer enquanto eu estou com vocês. Porque haverá dia em que eu vou ser levado. A noite chegou. E ninguém trabalha à noite. E ninguém poderá trabalhar. Ele está falando dele mesmo, do tempo de vida dele. Agora, traz para você. Que tal você amanhã pregar o Evangelho para uma pessoa? Que tal? Que tal? E quem aceita essa palavra? Amanhã. Você também? Amanhã? O amanhã não te pertence. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã não te pertence, não é amanhã. É o dia de hoje, é o de agora. Não é amanhã. Não há tempo. Não viva para o amanhã, viva para o hoje. Porque a Bíblia diz: basta cada dia seu mal. É hoje. Não, mas amanhã tem evangelismo? Não, tem daqui a pouco. A hora que você sair dali, começa o evangelismo. Todos os dias. Não durma, querido. Não feche os olhos para as coisas que estão evidentes. Põe lá de novo isso aí. Põe lá de novo. É necessário que façamos as obras daquele que o enviou. Você foi enviado pelo Senhor, não? Jesus foi enviado pelo Pai. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém vai poder trabalhar. Não está escrito: ao homem foi ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o quê? Outra oportunidade? Não, o juízo. O julgamento das boas e das más obras. Aleluia. Deixar de cumprir, amado, com a obrigação é pecado. Você fala que o pecador é o que blasfema. Você fala que o pecador é o que bebe, é o que fuma, é o que cheira. Você fala que o pecador é o que se prostitui. Você fala isso. Mas os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O enganador também não. Você sabe que eu nunca pensei nisso. Porque você só olha para o rabo do outro. Macaco nunca olha para o seu rabo. Porque nós, amado, não sei se essa palavra ficou meio áspera para você. Eu estou falando de mim mesmo, viu? Eu estou me pondo na mesma situação que você.
ai de mim, diz Paulo, né? Foi Paulo, se não pregar o Evangelho, ai de mim. Lembra quando Moisés é morto? O Senhor chama Josué e diz: Josué, ei! Porque talvez as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas tem gente que tem chamado, tem gente que tem chamado, tem gente que sabe falar. Olha Moisés, né? Moisés, é claro que ele era culto, né? O cara estudou lá nos melhores professores lá do Egito, né? Você gosta de falar que Josué, que Moisés, tá? Mas aí Moisés é morto, aí ele vem e agora, opa, Moisés acabou, vem cá Josué, vem cá, agora é tua vez. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Ser forte, corajoso. Olha o que ele fala. Vamos ver isso, vamos ver isso. Eu vou terminar já, tá? Vou terminar. Onde é que está isso? Josué. Josué. Aí, cara, Josué 1, irmão. Vamos ler junto aí no telão, vai. Josué capítulo 1, verso 2. Dá para pôr? Olha lá, vamos lá, juntos. Moisés, o meu servo é morto. Olha essa. Tá certo aí? Ah, não, tá certo. Moisés, o meu servo é morto. Ele chama Josué, que eu não li o primeiro verso. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou lhe dar, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometido a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Deixa eu ver se eu vou. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar no teu caminho e serás bem sucedido. Vai embora. Era isso que eu queria. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Eu sei que é meio chato falar isso. Vira para essa pessoa que está do teu lado. O Senhor mandou você? Glória a Deus. Uma pronúncia de Paulo diz o seguinte, para a gente encerrar aqui. Está lá em 1 Coríntios 9,16. Não precisa abrir, não. Só ouça. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que
gloriar ou me gabar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Agora eu vou falar e a igreja vai repetir, se você concordar. Trazer para você essa responsabilidade. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Fala para o teu irmão, aponte assim para ele: sobre você pesa essa obrigação. Agora diga para você mesmo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Deus abençoe a todos. Vamos colocar.